Hora 10. Conversas com hora marcada na Antena Madeira. Uma emissão de Marta Cília. Bom dia, programa Hora 10 hoje com controle técnico de Mário Rodrigues. Aqui vamos estar até perto das 11 horas para mais uma emissão onde assinalamos o Dia Mundial da Saúde Mental, que é celebrado amanhã, dia 10 de outubro. A Casa de Saúde Câmara Pestana das Irmãs Hospitaleiras realiza a 14ª Semana Aberta à Saúde Mental e neste âmbito realizamos hoje este programa com a participação de 3 convidados que desde já saúdo esta manhã. Luís Filipe Fernandes, psiquiatra, é o diretor clínico da Casa de Saúde Câmara Pestana. Muito bom dia, Luís Filipe. Bom dia, Marta. Está connosco também Délia Gomes, é assistente social e coordenadora do Serviço de Reabilitação Psicossocial da Casa de Saúde Câmara Pestana. Bom dia, bem-vinda. E ainda connosco está Ângela Ornelas, é utente da Casa de Saúde Câmara Pestana e elemento do grupo de autorrepresentação. Muito bom dia, Ângela Ornelas. Bom dia. Bem-vinda. Luís Filipe Fernandes, mais um Dia Mundial da Saúde, um tema muito específico este ano, os jovens e a saúde mental no mundo em mudança. Há uma preocupação crescente com a saúde mental dos mais jovens. Começa a haver. E, como diz a Organização Mundial de Saúde, portanto, temos uma faixa etária hoje sujeita a grandes solicitações. As condições são diferentes, então? Penso que são diferentes. Isso estava pano para mangas, Marta, porque é evidente que estamos em constante evolução e as condições serem diferentes a mim não me preocupa e é importante que elas sejam diferentes e, por serem diferentes, não são menos boas. Agora, o que me preocupa às tantas é a nossa capacidade de lidarmos com essa diferença. Acho que essas diferenças estão a evoluir muito mais rapidamente do que a nossa capacidade de nos adaptarmos. E acho que é este balanço que nós ainda não conseguimos encontrar possibilidades de solucionar, ou provavelmente porque estamos muito pouco atentos, provavelmente porque somos mais seduzidos por essas mudanças do que pela necessidade de nós nos adaptarmos. E ainda bem que a própria Organização Mundial de Saúde chama este ano para essa problemática e para a atenção de uma compreensão maior. Portanto, acho que para além da problemática temos a necessidade de compreendermos melhor, de estarmos mais atentos eventualmente a essa mudança. A adolescência em si já é um processo de mudança, é uma fase de mudança na vida dos jovens. Repare, preocupa-nos a adolescência, por um lado, porque é uma altura da vida em que normalmente muitas das grandes doenças do foro psiquiátrico, se podemos dizer assim, acabam por se manifestar. Por ser essas mudanças também, como tu dizes, e bem, a grande maioria delas não são na altura corretamente diagnosticadas, o que pode proporcionar eventualmente um prognóstico diferente dessas doenças, até porque, como tu dizes, e bem, é uma altura de mudanças, quer de saída dos pais, quer pedidas para universidades, para outros estilos de vida, para outros grupos em que as pessoas se vão inserir e, por vezes, todas essas coisas são como que desculpa, como que um apagar de alguma sintomatologia ou alguns comportamentos que, por vezes, nos passam despercebidos ou são entendidos como normais em função da realidade do momento. Desse desenvolvimento e dessa realidade. Por vezes estamos pouco atentos a essa situação e esta chamada de atenção da Organização Mundial de Saúde acho que pelo menos tem essa valia de estarmos atentos e compreendermos melhor o que é o adoecer nesta fase da nossa vida. Mas o foco está muito na questão da utilização das tecnologias de informação online. Repara, é uma realidade relativamente recente e nestas coisas das dependências e da saúde mental tudo é recente, porque o conhecimento também ele próprio é recente. Não são, como eu te dizia, não são... Como é que eu tenho de explicar? É um bocado como a nova definição de drogas. Durante muito tempo achava-se que as drogas eram coisas que nos turvavam a consciência e que nos alteravam o nosso comportamento. Hoje começa-se a entender as drogas, tudo aquilo, tudo, substâncias ou não substâncias, que de alguma forma eu utilizo de uma forma errada.
Como o jogo também. Como tudo. Sim. Desde um comprimido que normalmente pode ser bem utilizado se for utilizado para uma dor de cabeça e utilizado com prescrição médica, na dose adequada. Também usarmos os meios de redes sociais, internet e tudo aquilo que é global não tem mal. E provavelmente nos fará bem em determinadas alturas e usado de uma determinada maneira. Portanto, a sabedoria está à forma como é que eu vou utilizar os meios que tenho ao meu dispor. Portanto, o uso pode ser prejudicial. O uso pode ser uma droga, do álcool, do jogo. E funciona como uma droga. E começamos hoje a ver pessoas, eventualmente tão dependentes da net, como da droga, ou do álcool, ou do próprio jogo. Pessoas que entram em crises de pânico e de grande ansiedade só porque acabou o saldo do telemóvel. Portanto, isto não é mais do que sintomas físicos e psicológicos por ter parado qualquer coisa. Neste caso, não foi o álcool que parou, não foi a droga que parou, deixei de ter acesso a uma conta qualquer, virtual, em qualquer lado. Esta fase também, muitas vezes, é onde começam a surgir então os sintomas e as doenças do foro mental. Portanto, é na juventude que podem aparecer. Era isso. Cerca de metade da doença mental ocorre a partir ou por volta dos 14 anos. Daí também esta preocupação. Essa preocupação, e depois preocupa-nos, por um lado, o adoecer, e por outro lado, repara uma coisa. Uma coisa é tu adoeceres quando tens 20 e tal, 30 anos, quando todo o teu cérebro já está formado, quando tu já adquiriste uma grande quantidade de ferramentas para gerir o teu dia-a-dia. Portanto, quando muitas destas doenças ocorrem numa fase imatura do cérebro, quando tu ainda não encontraste ferramentas suficientes para lidar com o teu dia-a-dia e que, de alguma forma, essas doenças vão inibir ou não te vão dar a capacidade teres estas coisas, portanto, em termos futuros, a tua incapacidade para gerir o dia-a-dia é muito maior do que se tu já tivesse essas ferramentas. Portanto, mais uma razão para estarmos atentos e, eventualmente, fazer diagnósticos precoces e corretos destas situações, para que estas pessoas não deixem de ter a capacidade de obter essas ferramentas para gerir o seu dia-a-dia. Porque isto vai repercutir-se ao longo de toda uma vida, não é? Para toda a vida. Com agravamentos ao longo da vida, eventualmente. Para algumas coisas podem não ter. A grande, infelizmente, muitas dessas doenças são aquilo que nós chamamos crónicas, ou que eventualmente as pessoas podem fazer os seus tratamentos e, se forem corretamente tratadas e seguidas, provavelmente podem não ter outros episódios durante a vida, mas a grande maioria destas coisas, como tu sabes, a maior parte das doenças crónicas, e falamos da diabetes e falamos da hipertensão, quantos diabéticos e hipertensos é que nós vemos que abandonam a terapêutica, deixam de ser seguidos, porque é doença crónica, porque é chato, nós temos que fazer medicamentos e os medicamentos não são de todo isentos de efeitos secundários. Portanto, se a pessoa está e sente-se a fazer a sua vida perfeitamente normal, inserida na sociedade, é normal que pense que eventualmente às tantas pode deixar a medicação e então volta o ciclo à mesma coisa. E o ciclo, neste caso particular, enquanto que nas outras doenças do físico não há grande degradação em termos cognitivos da pessoa, o que nos preocupa nestas situações é que todas estas compensações, mais ou menos, acabam por degradar, por nos incapacitar de funcionar tão bem como funcionaríamos se estivéssemos a fazer um tratamento correto. O importante então é falar destas questões para alertar, não é? Repara, falar, e penso que vocês tiveram um grande problema. Vocês, enquanto comunicação social, tiveram ao longo dos anos foram um grande incentivo na área da saúde mental para que as pessoas, por um lado, reconhecessem melhor as suas doenças, e para isto nós estamos hoje a falar para a necessidade de um acompanhamento de proximidade e de seguimento e de abertura em relação à doença mental como um todo. E é um pouco isso que pretende a Casa de Saúde de Câmara Pestana quando realiza mais uma semana aberta à saúde mental, algo que vem acontecendo nos últimos anos. Délia Gomes, é esse o grande objetivo? Pôr as pessoas a falar destas questões?
terem uma maior abertura para estas E questões. sensibilizar, sobretudo, portanto, a Semana Aberta iniciou-se em 2004, portanto já vão vários anos, e nesse sentido de abrir as portas da Casa de Saúde à comunidade e trazê-las à Casa de Saúde e despertar para este interesse, perceber, no fundo, o que é a saúde mental, o que é a doença mental. O Dr. Luís Filipe estava a falar, são doenças crónicas, são, como tantas doenças crónicas que existem, e, portanto, há que seguir, digamos, pelo caminho da prevenção, do tratamento, da reabilitação. Há que promover uma melhor compreensão destas doenças. Sim, é porque isso. socialmente a doença mental está muito estigmatizada, está rotulada, vivemos, portanto, a Organização Mundial de Saúde fala do mundo em mudança, associa a saúde mental e jovens, mas podemos dizer que neste mundo em mudança, que tem evoluído e em termos de conhecimentos científicos também, o conceito de doença mental, a pessoa doença mental, parou no tempo. Sim. Portanto, temos ainda aquela mentalidade primitiva que o doente mental é uma pessoa perigosa, é uma pessoa incapaz, cheia de maus talvez. espíritos, portanto, isso não evoluiu. Daí a nossa ousadia, digamos, em tentar lançar um projeto a quem agradecemos à RDP Madeira por toda a colaboração e atitude de abertura e colaboração desde a apresentação da nossa ideia até à sua concretização, que se chama Minuto Sem Estigma. E que amanhã passará a ser transmitido com regularidade antes das 3 da tarde. É um Minuto Sem Estigma que contou com colaborações de várias personalidades, não é? De várias áreas. O Minuto Sem Délia Gomes. Estigma, portanto, segundo a informação que tenho, passará de segunda a sexta e durante algum tempo, pelo menos nesta fase entre outubro e novembro, e pretende ser um alerta à sociedade sobre o estigma e sobre tudo os preconceitos a ele associados. Pedimos a colaboração de várias pessoas de diferentes áreas, da área da política, do desporto, da igreja, da comunicação social, da arte, que emprestaram a sua voz para lerem vários textos originais que foram criados para este projeto. Foi a Délia Gomes que escreveu? Sim, foi eu que escrevi e tentar desestigmatizar, no fundo desconstruir, porque o estigma é uma construção social, não é? É uma questão de mentalidade, é uma questão de interpretação da realidade. E isso há que desconstruir. Sobretudo, por exemplo, em termos de discurso, e sobretudo vê-se muito no discurso político, às vezes tem afirmações tipo este país está esquizofrénico, ou este Parlamento está autista. Porquê é que não dizem este país está cardíaco ou está diabético, por mais respeito que tenhamos a todas as pessoas que sofrem a doença? E podíamos nomear N doenças. Portanto, porque é que só o doente mental é colocado nesta prateleira do estigma? E o estigma é uma marca, e as pessoas sentem isso. Ainda há dias, numa reunião comunitária com as utentes, uma senhora dizia, quando perguntaram, sentem esse olhar das pessoas de uma forma diferente, e uma das senhoras dizia, às vezes parece que nos olham sob suspeita, de pé atrás. Sim. E eu achei isso muito engraçado, porque esta sensação de ser observada como se fosse alguém perigoso, e a pessoa sente isso, isto é doloroso para quem o sente. Para quem o sente. Este Minuto Sem Estigma teve gravação dos técnicos de som da Antena 1 Madeira e uma pós-produção áudio do Paulo Reis, e portanto pode escutá-los a partir de amanhã. Por exemplo, eu dei voz a dois textos, um sobre justamente essa questão das pessoas com doença mental serem encaradas como violentas, não é? Pelas outras. A Délia o que tentou foi desconstruir essa ideia. Sim, desmistificar esta ideia, porque se calhar o Dr. Luís Filipe está mais habilitado a falar da questão da perigosidade da pessoa com doença mental. Mas se calhar todos nós somos perigosos, se formos ameaçados, não é? Sim. E vamos reagir de alguma maneira. E se fizermos uma estatística sobre crimes cometidos, se calhar, não sei se há esse estudo feito, os doentes mentais não estarão no topo de certeza, porque, como digo, se todos formos ameaçados, somos perigosos. Assim como a ideia de que se o doente mental é menos produtivo num trabalho do que as pessoas ditas normais, não sei se será menos produtivo, e se calhar as pessoas que não têm doença mental tanto metem baixa por outras razões de doença, como a pessoa com doença mental. Portanto, como digo, está tudo estigmatizado e o preconceito aqui funciona e tem muito peso. Luís Filipe Fernandes, o doente mental é violento? Não é de maneira nenhuma.
é aquilo que a Adélia dizia, que no fundo é a sensação que cada um de nós tem de ameaça. Qualquer um de nós, se for ameaçado, provavelmente reage de uma forma agressiva. A única coisa que o doente mental, por vezes, tem é uma ameaça que não é uma ameaça real. E isso às tantas ainda, entre aspas, desculpabiliza mais se houver. É evidente que se eu sentir que algo me está, extraterrestre ou não, reconhecido ou não, que me está eventualmente a ameaçar e me pôr em causa a minha própria vida, eu vou-me tentar defender. Vou-me tentar defender como qualquer um de nós no nosso dia-a-dia nos tenta defender, como algumas coisas nos estão. Mas a dela tem toda a razão quando diz que ele não é de todo aquele que é mais violento. A grande maioria da violência contra o outro não tem a ver ou não está relacionada com a doença mental. Mas sendo que há necessidade de desmistificar certos há conceitos ligados à saúde mental. Neste dia, eu às tantas não devia dizer o que vou dizer, mas eu digo sempre. Eu não sou de me calar. Por um lado, eu não te consigo explicar isto que eu te vou dizer, ver se vocês me ajudam. Por um lado, todos nós aceitamos isto do estigma, é verdade. Sim. E temos que combater, e temos que andar para a frente, e temos que fazer tudo o que seja para combater o estigma. Mas, por outro lado, também, depois vemos uma franja da população que psiquiatriza muitas coisas. Então, por um lado, psiquiatriza, por um lado, estigmatiza. Mas, por outro lado, eu choro e todo para mim tenho que ir ao médico. É normal chorar, é normal ficar ansioso. Portanto, é normal ficar triste. E é também esta ambivalência que nós ainda não sabemos onde é que estamos. Portanto, quer uma franja, psiquiatrizamos tudo, aquilo que é, no fundo, que merece a nossa atenção e que devia ser compreendido de uma forma diferente. Às tantas não compreendemos. E depois damos valor a uma outra... Isto também é estilo. Damos valor a uma outra coisa que às tantas não tem razão de existir. Provavelmente das nossas fragilidades, da nossa competição em termos sociais e laborais, podemos arranjar uma carrada de situações. Agora, há o estigma por um lado e aquilo que eu lhe chamo na brincadeira a psiquiatrização pelo outro. E acho que ainda não encontramos o equilíbrio entre estas situações. Adélia Gomes, o que é que tentou trazer nos textos que escreveu para este Minuto Sem Estigma que a Antena 1 vai além passar? dessas ideias já referi, tentei também mostrar que há pessoas famosas na história que nos deixaram legados indiscutíveis em várias áreas. Posso citar, por exemplo, Van Gogh, um pintor holandês, toda a gente conhece, famoso pelos seus malmequeres amarelos, que também, se calhar na altura, era chamado doente mental e não era reconhecido na sua arte, e no entanto ficou na história e acabou por se suicidar. A Virginia Woolf, uma escritora britânica, também com vários livros e ensaios publicados, que se suicidou, portanto sofria de depressão. Mais recente, o John Nash, o grande matemático, que deu origem ao filme A Mente Brilhante, que foi prémio Nobel, mas que viveu toda a vida com uma esquizofrenia, entre outros. Deixa-me ver. Um muito engraçado, quando estive a fazer a pesquisa, que é o Nikola Tesla, que é um grande no campo da engenharia mecânica e eletrotécnica, e que tinha Tesla. A fixação do 3. E então ele, por exemplo, nas refeições exigia ter 3 pratos, 3 talheres, 3 copos, 3 toalhas, vivia no apartamento, no hotel, cujo número da porta começava por 33, portanto, e no entanto, curiosamente, fui o criador da rádio, numa controvérsia com o Thomas Edison, mas que deixou, digamos, que revolucionou a tecnologia. E, no entanto, este homem tinha uma faceta estranha, não é? Bizarra. Sim. Poderíamos associar a algum problema de doença obsessiva, mental, talvez, não é? mas que deixou um legado histórico indesmentível e continua, digamos, na vanguarda da tecnologia. Essencialmente também estas pessoas têm sonhos, ambições e projetos para o futuro. Também tentou passar essa ideia. Sim, também tentei Isto passar. está num contexto de um texto que eu também dei voz, que fala dos sonhos das pessoas que são utentes da Casa de Saúde. Que a pessoa com doença mental não é a doença mental. E, portanto, a pessoa tem a sua dignidade. Ângela Ornelas é a nossa convidada, é utente da Casa de Saúde Câmara Pestana já há alguns anos. Ângela, foi guia intérprete? Foi guia intérprete durante 2 anos. Sim. Eu estudei, tirei o meu curso em Lisboa, no ISVA, de 81 a 85. Depois trabalhei 2 anos e meio como guia turística na Madeira. Tirei o curso de Técnica de Línguas e Turismo de guias intérpretes. Em que línguas? Lidava com turistas de que país? Franceses e ingleses. E às vezes alemães, mas falava em inglês. Sim.
E gostava da sua profissão? Sim, gostava muito. O que é que a levou a abandonar a profissão? Foi a doença já ou não? Não. Foi o meu casamento. Sim. Entretanto, eu casei-me com um rapaz dinamarquês e fui para lá viver com Portanto, ele. saiu da Madeira. Saí da Foi para a Madeira. Dinamarca. Fui casada há 5 anos e 2 anos vivi no apartamento, sozinha. Depois adoeci, entretanto. E Era jovem ainda, então, quando era jovem, tinha os meus 20 anos. se manifesta a doença, é isso? A doença manifestou-se, eu tinha 27, 28. E a partir daí o processo, digamos, foi sempre doloroso para si? A doença impediu-a de realizar alguns sonhos, alguns projetos de vida? Sim. Já não pude continuar a ser guia turística. Teve que abandonar. Tive que essa abandonar. faceta. A Casa de Saúde Câmara Pestana é, de certa forma, a sua casa neste momento? Eu vivo Ângela numa Ornelas? residência externa, Sim. de vida autónoma. Fale-me da residência. O que é esta residência? Esta unidade de vida autónoma? A unidade de vida autónoma é que nós somos autónomas. Fazem a sua vida normal, não é? Fazemos a nossa vida normal. Vamos às compras de roupa, de comer. Confeccionam o comer? Sim, confeccionamos a comer. Limpamos a casa, tratamos das roupas. Saem, vêm ao Funchal ou Sim. outro local qualquer? Sim, nós vamos muito. Eu vou muito ao Café Vermelhinho, no Sim. Funchal. Eu Gosta tenho de lá estar? Gosto muito. Tenho lá grandes amigos que trabalham lá, À beira-mar, não é? à beira-mar. Todos os dias de manhã eu vou lá e aos fins de semana também. E gosta de ver o mar, é isso? Gosto de ver o mar e gosto de estar em contato com os empregados. Sim, gosta de conversar, poder conversar. É, de poder conversar, exatamente. Sente que olham para si de alguma forma diferente, não, ou não? Não, senhora, não noto isso. Tratam-me todos muito bem. Isto para dizer que também não há, digamos, uma nota, não é? Nestas pessoas que diga eu tenho esta doença. Ou Claro, não é? e aqui o que a Ângela está a dizer é muito importante, que esta questão da integração ou da reinserção social e o estabelecer relação com pessoas Lá que fora, não não sofrem é? a doença mental, mas que têm a capacidade de aceitar e de perceber que o que está aqui em causa é a pessoa, não a doença. Ângela Ornelas convive na unidade, na casa, que é uma quinta, é a Sim, Quinta sim. Maria Mendes, É, Quinta Maria Mendes. com outras pessoas, Sim, com com outros 5 problemas. colegas. 5 colegas. 5 colegas. Mulheres, todas elas? Sim, todas mulheres. Com a sua idade ou próxima? Como é que é? Entre os 25 até os 64. E é fácil esse convívio, com pessoas que eventualmente até não conhecia, É fácil, são diferentes. é fácil, porque nós somos todas unidas. Sim. Com o passar dos anos e do tempo, ficamos mais unidas. Por exemplo, uma toma conta do jardim, outra toma conta da casa, outra toma conta da comida. Responsabiliza-se por uma área Sim. da vida na casa. Sim. A Ângela, qual é a sua área, digamos? O que é que toma conta? Eu tomo conta da casa Da e da casa. cozinha também. E das roupas. É muito exigente? É muito exigente? Se eu sou exigente. Sim, no trabalho, gosta das coisas muito limpas, muito arrumadas ou não? Não sou muito Não. exigente. Não. Não, muito exigente, não. Gosto de limpinho, mas com certa medida e peso. É com felicidade, digamos assim, que vive naquela unidade. É com Está na felicidade. Câmara Pestana, na Casa de Saúde. É diferente, suponho, muito diferente. É bastante diferente, Sim. porque nós temos autonomia, liberdade. Ansiava por isso, Ângela? Ansiava por ter essa autonomia. Ansiava bastante, Sim. ansiava. Portanto, está satisfeita neste momento? Estou bastante satisfeita. Pelo Bastante espaço que satisfeita. Aliás, isto, Délia Gomes, é um incentivo para algumas utentes da Casa de Saúde de Câmara Pestana, o poderem estar naquele espaço que é uma casa. Sim. Que pode ser Sim, considerada porque, delas. A Casa de Saúde também percebeu que era importante devolver ou recentrar o doente, no sentido de que nós não podemos subestimar as capacidades dos utentes. E este voto, digamos, de confiança de utentes a residirem na comunidade é dar-lhes poder e é dizer-lhes, sim senhor, tens capacidade, isto com um treino prévio, obviamente. Quando começámos com a experiência da reabilitação, tivemos
pelo menos um ano, as pessoas em treino de reabilitação, de competências, de habilidades sociais, para saberem se comportar, para saberem estar, para saberem como cozinhar, como usar os transportes públicos, como ir às compras. E muitas vezes não é porque as pessoas não tivessem essa capacidade, talvez esqueceram, porque estiveram muitas vezes esqueceram, retiradas perderam desse competências, mundo, não é? porque a hospitalização prolongada provoca Leva a isso, não é? uma nova doença que é o hospitalismo e a perda de competências. Por isso, as grandes instituições psiquiátricas, neste caso, têm realmente, se quiserem estar na vanguarda, se quiserem sobreviver como instituições humanizadas, têm que investir nas capacidades dos doentes. E é isso que nós pretendemos e tentamos fazer. Luís Filipe, é isso também que defende? A hospitalização não é a solução? Não. Cada vez mais os cuidados devem ser de proximidade. Infelizmente não temos os cuidados de proximidade por diversas circunstâncias que nós eventualmente desejaríamos e que eram mais importantes para os doentes. Agora, isto que a Adélia diz, cada vez é mais importante, porque são estruturas com um peso importante, em que elas acabam quase por funcionar por rotinas. É aquela hora, né? E depois muito naquela daquilo que nós pensamos que às tantas é bom para elas. E esta nova viragem, esta nova abordagem de tentar pelo menos que elas readquiram essas capacidades, porque elas já tiveram, foi perdendo. Foi perdendo. Por conta da hospitalização por um lado também. pela doença, por outro lado pela hospitalização, mas foram-se conformando. Portanto, não tiveram necessidade de exercitar, no fundo, as suas capacidades. E o que se faz é precisamente isso, é reaprender ou voltar a fazer aquilo que sempre fizeram fazer. E, no fundo, no limite, pô-las a pensar pela sua própria cabeça. E, no fundo, estes projetos da comunidade, com supervisão, como é evidente, da Casa de Saúde, mas que elas vão aos poucos sendo elas próprias, gerindo as suas coisas como se de facto de coisas delas se tratassem, que no fundo acabam por ser. As Ornelas ainda integram o chamado Grupo de Autorrepresentação na Casa de Saúde de Câmara Pestana. O que é este grupo? Como é que surgiu? Este grupo surgiu com um processo de qualidade. E tem por nome a voz, porque representa e é a voz de todas as doentes internadas na Casa de Saúde que não se podem expressar. O que é que lhe pediram para fazer? Qual é o objetivo deste grupo? O objetivo é defender os direitos da pessoa com doença mental, representar as doentes da Casa de Saúde, promover a sua dignidade e autonomia, entre outras coisas. Portanto, é ser a voz das outras utentes, talvez com menos autonomia do que com menos a Ângela, autonomia, por exemplo. Portanto, habitualmente vai conversar. De qualquer forma, há duas raparigas que vivem comigo na Quinta Maria Mendes, que também são elementos da autorrepresentação. Portanto, é a Ângela e mais duas. Mais duas senhoras. Utentes que vivem na Quinta. Quer dizer, somos 10 utentes, mas as que vivem na Quinta comigo são 3 no total. Exatamente. E outras que vivem na Casa de Saúde de Câmara Pestana, então. Sim. Fazem um grupo. Reúnem-se habitualmente, é isso? Conversam? Reunimos todas as doentes de todas as unidades e vão auscultando, vão percebendo o que é que sim, vamos percebendo os anseios, os desejos, as necessidades, os problemas e vão trabalhando estes conceitos também em grupo, é isso? E vamos trabalhando esses conceitos. Qual é o grande objetivo? É conseguir maior qualidade de vida para as utentes, não só da Quinta, mas da Casa de Saúde? Sim. Nos conceitos trabalham nos conceitos de trabalho do GAR são, portanto, os conceitos são de empowerment, recovery, portanto é dar poder, autodeterminação e qualidade de vida para recuperar e fazer valer aquilo que pretendem, não é? Sim. Já tem participado em encontros lá fora ou não? Fiquei com essa ideia, não sei se é verdade. Encontros, já falei na televisão. Sim. Já. E já foi a reuniões. A Adélia pode ajudar? Pode. Há uns 15 dias.
há uns 15 dias. Foram ao Encontro Nacional dos Grupos de Autorrepresentação de todas as casas de saúde que as Irmãs Hospitaleiras têm, e agora o grupo de autorrepresentação, em que é presidido pela Ângela. Portanto, a Ângela, embora hajam duas técnicas que são facilitadoras do grupo, estão a organizar um encontro aqui na Madeira da Plataforma Nacional de grupos de autorrepresentação ou de autorrepresentantes, que vêm, no fundo, sensibilizar várias instituições, e o encontro decorrerá na Casa de Saúde, para esta questão do empowerment, da capacitação das pessoas, para constituírem, no fundo, um movimento social junto da área política, das políticas sociais, tanto para a área social como para a área da saúde. Onde é que foi esse encontro? No continente? Foi em Lisboa, na Idenha. Na Casa de Saúde da Idenha, que é a primeira casa que as irmãs fundaram em Portugal. Gostou de lá estar, Ângela Ornelas? Gostei bastante. O que é que retirou daí dessa participação? Isto é um movimento imparável, digamos assim. Falou-se muito dos direitos e dos deveres da pessoa assistida. Sim, essencialmente isso. Essencialmente isso. E trouxe, digamos, notícias desse trabalho aqui para a Casa de Saúde Câmara Pestana. Digamos, fizeram algum relatório ou falaram disso com os responsáveis da Casa de Saúde Câmara Pestana? O que ficou tratado lá. Sim. Mas, entretanto, o grupo de autorrepresentação fez uma coisa inédita, que foi, fez uma ação de formação a todos os colaboradores da Casa de Saúde sobre a questão dos direitos e deveres. E a metodologia que utilizaram até foi muito interessante, que foi criar, digamos, pequenos filmes com o certo e o errado, a nível dos direitos. E mostraram isso, portanto, foi a forma como chegaram a mensagem aos colaboradores, no sentido das pessoas pensarem e se reverem, afinal, eu estou no certo ou estou no errado? Como é que eu lido com os direitos e os deveres dos nossos utentes? Porque há bocadinho o Dr. Luís Filipe falava na questão da rotina, porque a rotina muitas vezes estraga todo o trabalho que é feito, não é? Que se pretende que seja sempre original, obviamente, que trabalhar nesta área. Na capacitação, a rotina vem estragar, de certa forma. A rotina é muito pesada e é importante ser criativo e original e fazer as coisas sempre de novo. Mas em que medida é que os técnicos estão imbuídos desse espírito, de que por vezes é necessário quebrar a rotina para dar prioridade, enfim, à recuperação, à capacitação do doente mental? Há muitos desafios para os próprios doentes nisso, são simpaticíssimos, nos obrigam diariamente a inovar e inventar e a adaptar. E estes grupos também são importantes porque eles depois também são ouvidos pela direção, até na formatação do futuro, em termos de objetivos e de delineação de novas estratégias. E depois também mais importante e voltamos ao estigma, por um lado temos o estigma, mas por outro lado também vivemos numa sociedade que às tantas, em relação à saúde mental, depois passa também a ser um bocado autista. Não houve. Não é? Reivindicamos muitas coisas, mas depois também noutra altura somos um bocado indiferentes. Portanto, acho que devia estes grupos e este tipo de associações em termos sociais são extremamente importantes, por um lado, para, entre aspas, controlarem aqueles que tratam e aqueles que cuidam, mas também, por outro lado, pressionar as entidades governativas para maior apoio e maiores incentivos nesta área. Portanto, andamos às vezes, por vezes, não me toca a mim, não estou interessado. Não, enquanto sociedade, acho que devíamos ser muito mais interventivos, e estes grupos têm esse papel também, de alguma forma, de chamar a atenção do outro para a necessidade de olharmos de uma forma diferente e mais compreensiva para a saúde mental. Temos que estar atentos e ouvir o que têm a dizer. Sempre. Ângela Ornelas, tem algum projeto de vida? O que é que gostaria daqui para a frente? É porque também a Ângela, por exemplo, não está cá fora, no sentido de está nesta unidade, mas teria capacidade para estar sozinha cá fora, talvez, não é? Sim. E só não está porque não tem família, não tem um apoio familiar. É isso. Mas isso faz parte do seu projeto de vida? Ou está bem como está? Eu estou bem como estou. Sim.
Senhora doutora, estou bem como estou. Não me chamo de senhora doutora. Marta. Mas esta questão do suporte familiar é muito É importante. fundamental, não é? É muito importante, não só neste caso da Ângela em concreto, mas no dos doentes todos. Ela não tem porque não tem família não tem viva. família e, isso, portanto, não tem esse suporte. A família dela, no fundo, é o grupo onde é mesmo reside. aquele. Mas a questão familiar aqui é muito importante no plano terapêutico, no plano de reinserção social, porque a família funciona tipo baliza, no fundo, a situação daquela pessoa e orienta. É fundamental. Muitas vezes basta só, digamos, uma orientação para as pessoas se manterem, continuarem a tomar a medicação, frequentarem o centro comunitário, porque é muito importante, aqui neste caso, a inclusão de rotinas, porque as rotinas organizam as pessoas, porque se não tiver objetivo nenhum de vida durante o dia, portanto, mais facilmente se desorganizam. Há recaídas, sim, desorganizam. E a família aqui é fundamental. Luís Filipe, a família é fundamental. Reparam, quando é e possível. depois é nesta área da saúde mental e propriamente na área das dependências que até o próprio conceito da família mudou há muitos anos nos franceses, julgo eu. Para este conceito da proximidade. Às tantas, a família dela é quem está agora quem com está ela. com ela Portanto, são na pessoas quinta. que, em determinada altura, funcionam como os nossos pares, com aquelas que nos sentimos bem. Com Há uma relação de com, confiança, não é? e de proximidade, sejam elas quais forem. Tem a ver com a capacitação que essa família tem, não é? Eu posso ter uma família mais ou menos capaz de me equilibrar, não é? Na minha doença e na minha reabilitação. Porque elas acabam por ser, e elas sentem a casa de saúde e as pessoas que estão na casa de saúde, e em particular elas, como nesta altura são a sua família, são as com quem elas podem contar no dia a dia. É assim, Ângela Ornelas, assim. é a sua família. É para todos os assim, efeitos. são minhas amigas. A Ângela Ornelas revelou que gosta de ir ao café, estar a ver o mar, dar-lhe alguma serenidade. Sei também que gosta de música, não é? Aliás, vou confidenciar, a Ângela Ornelas nasceu no mesmo ano que eu nasci, portanto somos da mesma geração. E fiquei surpreendida com a música que ela disse que gostava. Estava aqui a tocar uma música. Continua a gostar de ouvir música? Sim, gosto de ouvir música, continuo sempre a gostar de ouvir música. O que é que gosta? Quais são? Eu gosto de ouvir os Aerosmith, os Bon Jovi, U2, Música dos 60, 70, não é? Bryan Adams, Smashing Pumpkins. E portugueses? Não tem referências? Gosto dos chutes e pontapés. Os chutes e pontapés. E gosta de cinema e de ver televisão? Como é que ocupam os vossos tempos livres? Fazem as rotinas, mas têm algum tempo em que não fazem, Eu ouço não música têm nada? no quarto, ouço música. Portanto, As colegas, algumas veem televisão. A Ângela gosta de música. Gosto. Délio Gosto Gomes, bastante. em relação à Semana Aberta à Saúde Mental, já dissemos que vamos, ou vai a Casa de Saúde de Câmara Pestana lançar esse projeto Minuto Sem Estigma aqui na Antena 1 Madeira a partir de amanhã, perto das 3 da tarde, mas ainda ontem houve a apresentação de um projeto novo da Casa de Saúde, Reabilitar Cuidando. Sim, isso vai realizar-se em parceria com a SPAD, em que as utentes irão assumir o papel de voluntárias lá nessa instituição. Depois vamos ter também amanhã, que é o Dia Mundial, uma marcha pela saúde mental, que será apadrinhada pelo Secretário Regional da Saúde e contaremos com a sua presença, e esta marcha é organizada em parceria com a Casa de Saúde de São João de Deus e o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família. E qualquer pessoa pode participar nesta marcha? Qualquer pessoa pode participar às 14h30, com início na Praça do Povo. Depois vamos ter também a colaboração de alunos da Escola da APEL, que virão fazer atividades com as utentes, isto no sentido também de desestigmatizar, de desmistificar, porque é nestas idades jovens que as pessoas têm que entender que doença mental não é, digamos assim, um monstro e que terá que ser encarada de forma natural e normal, como as outras doenças. Luís Filipe, voltemos ao tema deste ano, os jovens e a saúde mental no mundo em mudança, e ligando àquilo que acabou de dizer a Délia Gomes, os
com preconceito para o doente mental, mas julgam provavelmente que doente mental é só, ou portador de doença mental é só um indivíduo que já tem uma certa idade. Assim, nunca pensam que os seus pares também podem ter a saúde mental afetada. Marta, isso é uma pergunta complicadíssima que eu não te sei responder sinceramente. Porque ao contrário de muita gente, quando fala dos jovens e das adolescências, é com muita crítica e com... É sempre, não é verdade? Opa, e eu ando não gosta de com uma fazê-lo. ideia completamente diferente em relação a isso. Eu acho que o que não quer dizer que não me preocupe, não é? Com outras coisas e com outra forma de estar. Agora, acho que os jovens hoje veem as coisas de uma forma menos crítica, mais tolerante às tantas e mais solidária. Acha? Acho. Acho quase que estão a ser muito mais conservadores do que aquilo que eu era na minha geração. Em relação a tudo. Sim. Em relação aos afetos, em relação a tudo. E nesta situação, quando é a doença mental, eu vejo os jovens hoje provavelmente a participarem muito mais e a olharem de uma forma diferente, quer para a doença, quer para as pessoas portadoras dessa doença, de uma forma diferente. Há uma maior empatia? Eu acho que é, não sei se é empatia, se é sensibilidade, por isso é que eu estava-te a dizer que era uma pergunta dificílima que tu me estavas a fazer. Acho que estão a olhar de uma forma diferente, e só olhar de uma forma diferente, com mais atenção, para mim já me agrada. O que não quer dizer que, ao mesmo tempo, eles, frutos por vezes dos seus comportamentos, não possam achar que não é nada com eles. Sim. Mas que essa sensibilidade e esse afeto e esse carinho que eles têm, de facto está lá. Mas também pensam, por um lado, que são jovens, não os irá atingir, isso é normal. É perfeitamente normal em relação à idade que eles estão a pensar, que estão a passar. E daí é um dos grandes riscos, provavelmente, também desta faixa etária, é precisamente essa curiosidade associada a esse sentimento de alheamento ou do que nada me vai acontecer, o que acontece aos outros. Isso era um lado do problema. Mas o outro, que é aquele que me interessa e que me interessa explorar, entre aspas, é esta sensibilidade que eu acho, este carinho e esta solidariedade que eles começam a ter por este tipo de pessoas que, no fundo, acabam por ser igual a todos nós em termos de direitos e deveres em relação a tudo. Nesta mensagem do Dia Mundial da Saúde Mental fala-se na necessidade de construir a resiliência mental. O que é isto, Luís Filipe? No fundo, simplificando, a capacidade de nos adaptarmos a tudo e gerirmos a tudo o que nos vai caindo em cima no dia a dia, não é? Toda a nossa maneira. É evidente que isso, cada vez temos que estar mais focados eventualmente nisso e termos a capacidade de gerir o nosso dia a dia. Agora, para isso também é preciso que, ao longo da nossa vida, e provavelmente desde que somos criancinhas de berço, nos darem a capacidade de dizermos que não, nos darem ferramentas para gerirmos as coisas, provavelmente aprendermos desde cedo o que está certo e o que está errado. Às tantas, eu há uns anos ouvi alguém dizer que se andava a perder, e penso que isso hoje é atual, que é a autoridade. E a autoridade não tem nada a ver com agressividade, tem a ver com sermos autores de qualquer coisa. E em relação aos nossos filhos, nós somos autores deles. Portanto, nem que seja nessa autoria, nós não podemos fazer figura de corpo para dentro. Portanto, penso que é uma coisa que não se compra no supermercado às pinguinhas, é uma coisa que se vai adquirindo, às tantas com muito trabalho, mas fundamentalmente com muita atenção, tempo e capacidade, que é aquilo que às tantas que me preocupa. Perceber nos olhos dos outros o que é que se está a passar. E cada vez mais é mais difícil nós olharmos nos olhos uns dos outros quando cada vez estamos agarrados a um retângulo e que nos vai prender eventualmente para outras coisas. Délia Gomes, para terminar, sem estigma, sem preconceito, seria um mundo ideal, talvez. Claro, mas temos que batalhar por mas isso. É um processo. Não podemos continuar a viver na era primitiva do entendimento da doença mental. Isto é, digamos, uma conquista que se vai fazendo lentamente, obviamente,
sendo um processo em que todos estamos implicados. Ângela Ornelas, muito obrigada por ter vindo. Continua empenhada nestes movimentos dentro da Casa de Saúde Câmara Pestana. E felicidades, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Adélia Gomes, também, Obrigada. e Luís Filipe Fernandes pela Obrigado, presença boa nesta semana. emissão. Aliás, vou fazer só uma nota. Na próxima semana vamos falar das jornadas que uma outra Casa de Saúde, a de São João de Deus, vai realizar. 19 e 20, Só na Casa de o Saúde de tema. São João de Deus. O tema. Não é nada específico, é sobre comportamentos aditivos e dependências. Falaremos disso na próxima semana. Obrigada, bom dia.